Olá, bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Marcos Ripper, do site Guia do Excel. Nessa videoaula nós vamos aprender a fazer um gráfico. Na verdade você vai ter um exemplo, não vai ter um passo a passo nesse vídeo, porque ele ia ficar um pouco longo. Talvez a gente possa fazer outras vezes, separar em vários para a gente fazer. Hoje vamos apresentar e mostrar alguns detalhes desse projeto. Você também vai poder fazer download gratuitamente, né? Basta assinar a nossa newsletter e daí vai aparecer o link para você, gratuito, newsletter gratuito. Clica lá e vai baixar para você, você vai poder ver com detalhes como ela foi feita e usar como exemplo, tá? A ideia desse nosso gráfico é a gente montar um gráfico onde a gente possa fazer conforme o Google Analytics, que ele tem essa situação aqui, ó. Ele permite que você possa selecionar duas métricas, por exemplo, número de usuários, por exemplo, e visualizações de páginas. Você pode selecionar um período, né? Tem aqui, por exemplo. Ele já monta para você, então, uma comparação entre as duas métricas, né? Ele fala usuários e visualizações de páginas. Você pode botar por hora, por dia, por semana e por mês. Certo? Então, por mês você tem que ter um pouco mais de período aqui para aparecer. Certo? Então a ideia é montar esse gráfico aqui dentro do Excel. Tem outras formas de fazer também, mas essa nós fizemos só com fórmulas. Então está aqui o nosso gráfico. Como é que ele funciona? Vou dar um duplo clique aqui e vai aparecer um calendário. Você vai selecionar aqui a data que você precisa, que você quer, gostaria. Aqui você vai selecionar a data final. Não ESC. E ele já monta automaticamente para você. O gráfico, a coluna é o valor aqui de produção. E o segundo é de refúgio, que ele vai mostrar essa métrica aqui. Certo? Aqui você pode mudar ela também, por exemplo, ajuste, quantidade de ajustes, contra a quantidade de refúgios, ajuste contra a produção, refúgio contra a produção, e tudo isso automaticamente dentro do Excel. E você ainda pode fazer ele mostrar essa métrica por dia, por semana, por mês ou por ano. No caso do ano não vai aparecer nada porque ele já vai ter, só tem um ano mesmo, ok? O acumulado do ano nesse caso aqui, ok? E tudo ele ainda vai ter vários truques aqui dentro dessa planilha. Então tá, vamos ver uma parte como é que ela funciona. A estrutura dela, essa parte é só visualização. Se você for ver aqui, não tem uma fórmula. Ok? Não tem nenhuma fórmula. É só o gráfico mesmo. Então, aqui nós temos a base de dados. Foi separado em 3 planilhas. A base de dados, onde a gente vai colocar as nossas informações, vão estar poderem sempre ser atualizadas. Pode ser via banco de dados, pode ser via colar dados, via arquivo, como você achar que deve. Ok? Está estruturado dessa forma. Cálculos. Nos cálculos é que a gente vai ver todas as fórmulas e como ele vai montar isso para você para chegar naquele resultado final, ok? No primeiro eu separei as visualizações assim, ó. Essa aqui é a nossa tabela onde nós temos por dia essa informação, tem dia, semana, mês, ano, refúgio e produção, ok? Aqui são as duas medidas que ele está contando. Se fosse produção, ele ia mudar aqui automaticamente. Se eu mudar aqui, já está em produção. Se eu mudar para ajuste, por exemplo, ele vai mudar aqui para refúgio e ajuste e vai trazer essas informações diretamente da base de dados. Ok? Então, o que ele está verificando qual é o período, ele traz só daquele período. Daí ele vê qual é a semana, qual é o mês, qual é o ano. Daí traz a soma por esse campo aqui, pela data, pelo dia no caso. E a soma do ajuste pelo dia também. Ele busca usando aqui o desloque, o corresp e o soma-c. Ok? Por isso que a gente não vai entrar muito no detalhe para explicar todas as fórmulas e fazer tudo de volta. E no outro dia a gente pode fazer isso passo a passo. No segundo aqui nós temos por semana. Semana, correto. Então, por dia e aqui por semana. Então você vai ter o ano e a semana, que se refere àquele período ali. Ok? Daí soma do refúgio e soma do ajuste. Aqui por mês, então nós temos o ano, o mês, refúgio e ajuste.
ok? Esse ele já está se baseando, né? Tudo trazendo de lá, daquela base que a gente tem, fazendo soma C de lá. Aqui, ó. Desse que já está pronto aqui, já está filtrado. Não tem que fazer de novo, ok? E aqui do ano, se tivesse 2 anos, ia aparecer 2 anos. Ele está limitado a 2 anos, a nossa planilha, tá? Poderia ser mais, poderia. Aqui os dados que ele está trazendo, perine e perfim, ele está trazendo desses 2 campos aqui, ó, perine e perfim, ok? Período inicial, período final, ok? Aqui ele está trazendo qual é a linha que corresponde a ele dentro da base de dados. Mesma coisa para essa outra data. Nós temos aqui o refúgio, métrica 1, a métrica 2. Nós temos aqui métrica 1 e métrica 2, que ele vem e traz para cá. E aqui, qual é a periodicidade que ele traz dessa informação aqui? Quando eu mudo essa informação, ele muda aqui automático, e aqui também muda automaticamente, ok? Aqui nós temos também quantas colunas nós temos por dia, para semana, para o mês e para o ano. Quantas que ele vai pular, na verdade, tá? Vai pular 1, 2, 3... para chegar nos dados aqui do dia, no caso, né? Depende do valor, depende de como ele vai ser a informação, ok? Da semana, então ele vai pular 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele pula 8 para chegar aqui e saber qual é o número da semana. Isso para periodicidade, ok? Periodicidade, a gente está falando aqui da nossa coluna, na linha X, ok? Na linha X aqui. Ok? Então que ele usa como base de dados para ele pular, quantas que ele vai ter que pular. Aqui na métrica, ele vai trazer o máximo e o máximo aqui, né? E aqui o mínimo e o máximo da métrica 1, né? E da métrica 2, qual é o mínimo e o máximo, ok? Que ele utiliza essas informações também. E aqui, uma outra tabelinha que ele usa para saber qual é o máximo da semana e o mínimo da semana, né? E a mesma coisa para o mês. Também que ele vai trazer essas informações para trazer qual é a máxima semana, qual é a mínima semana, a máxima semana, o mínimo mês e o máximo mês daquele ano. Então, se tivesse 2 anos, ia aparecer dos 2 anos aqui. Ele usa esses dados como base para esses cálculos aqui, para trazer essas informações, aqui. Então, ele usa essas informações para fazer isso, ok? Aqui ele está usando só a base do refúgio e aqui a base aqui, ok? Fora isso, aqui em fórmulas nós temos o gerenciador de nomes, nós temos a métrica 1, que esse cálculo todo que ele está fazendo aqui, olha só, ele está fazendo dinamicamente usando o desloc, né? Ele vai trazer qual é a coluna dos valores que ele está trazendo, no caso depende da métrica. No caso aqui eu não sei se é por semana. Então por semana ele vai buscar direto nessa tabela. Se mudar para mês, ele vai buscar na tabela do mês. Então aquela é a métrica 1 e essa é a métrica 2. Está trazendo ali. Ok? E a periodicidade está trazendo aqui. E o período ele vai trazer daqui, que é a coluna da semana. Se eu mudar essa informação aqui, dá para mês, por exemplo, muda tudo automaticamente. Inclusive o período, periodicidade, né? Ele vai buscar agora do mês. E a métrica 1. E a métrica 2. Perceba que ele está pegando apenas aquele pedacinho ali. Ele sabe quantas linhas ele tem de valores. Ele está pegando, está deslocando esse valor para aumentar apenas para aquele tamanho total ali. E como efeito final nós temos essa apresentação aqui. Ok? Quando eu dou um duplo clique aqui, ele aparece esse calendário. Como é que a gente fez isso? Em desenvolvedor, Visual Basic, a gente incluiu o calendário, que a gente já possui num outro vídeo, num outro artigo, né? Você pode fazer o download, pode subir esse calendário e pode utilizar nos seus projetos. Ele é bem interessante e é bem útil, realmente. Aqui em calendário. Só um minutinho. Então você vai digitar aqui calendário. E aqui você vai trazer a informação dele. Calendário. Só vir aqui. Aqui ele explica passo a passo como você pode inserir o calendário, tá?
Vem aqui, calendário, explica. Tem um exemplo, inclusive aplicado numa planilha, pode botar o seu nome e e-mail aqui. No e-mail vai aparecer um linkzinho, clica nele, faz o download. Depois é só dar um botão direito aqui, em qualquer lugar aqui do projeto, né? Importar arquivo e selecionar esse arquivo. RM calendário vai aparecer para você. Aqui em apresentação, a gente colocou no evento Before Double Click, aqui, ok? Tá em negrito ali. A gente colocou, se o endereço for C3 ou o endereço for D3, ou seja, somente se ele for C3 ou D3, que são os campos de valores, D3 e C3, e se eu der um duplo clique, ele vai verificar se o endereço é C3, no caso, e vai entrar aqui e vai chamar o calendário. Daí ele vai entrar aqui, calendário, e vai mostrar o calendário aqui para você clicar nele e selecionar o período que você desejar, ou pode digitar também diretamente, sem problema nenhum. Ok? Aqui no Refúgio você vai ter só, é uma lista simples mesmo, suspensa. Ok? E toda vez que eu mudo qualquer um desses dados aqui, acontece uma outra coisa interessante, que é ele ajustar os eixos. Ele vai lá, toda vez que eu tenho uma alteração na planilha, worksheet, nesse evento, Worksheet Change, você vai dar o botão direito aqui, ó, definição. Ele está ativando o gráfico 1, que é esse cara aqui. Depois ele vai lá e pega o minimum scale e o máximo scale. Está pegando daqui, métrica 1 e métrica 2. Né? Lembra que a gente tinha o máximo e tinha o mínimo dos valores? Então ele pega aqui o máximo, o mínimo no caso, mínimo, e passa direto para ele, S12. E depois ele passa o S13 como máximo valor da escala. Ok? E depois, para a métrica 2, ele passa o S14 e o S15. Se for ver o cálculo, ele está pegando 98% daquele valor, do menor valor, e aqui ele está pegando 102% do maior valor. E aqui 98% do menor valor e 102% do maior valor. Para que o gráfico ele fique, pelo menos apareça, ali não fique direto no chão dos dados ali, ok? No mês de junho, ele não está totalmente isso, agora ficou melhor para a gente visualizar essa informação, ok? Então está aqui os meses, está aqui os valores, os períodos, e tudo ajustado automaticamente, tá? Inclusive os axes, né, os eixos Y, para que eles fiquem da melhor forma possível. Vou botar como refúgio para ele aparecer algum outro dado diferente. Ok? Tudo isso automaticamente. Como eu disse, então você pode fazer o download dessa planilha. Numa outra oportunidade a gente pode fazer um vídeo demonstrando como criá-la do zero, tá? Mas hoje é isso aí. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Meu nome é Marcos Ripper. Valeu e até a próxima.